noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos. Mais uma reunião virtual que nos permite aí refletir, vibrar, orar e compartilhar os ensinamentos do Evangelho de Jesus a todos aqueles que se interessam pela doutrina espírita ou têm algum cunho espiritualista. Desejo a todos muita luz, muita paz em seus corações. Nós teremos nesta noite conosco a nossa querida amiga Rosana Manso. Muito obrigado, Rosana, mais uma vez. Que Deus a ilumine e abençoe a toda a sua família, a sua vida, para que você continue nessa empreitada, estudando, se dedicando a levar àqueles que a convidam o seu entendimento à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então vamos elevar os nossos pensamentos, nos preparar para essa reunião da noite, pedindo a Deus, nosso Pai, rogando que derrame sobre nós muita luz, que permita que as forças do bem possam se conectar com todos nós nesse instante, para que possamos somar forças, encarnados e desencarnados, direcionando pensamentos de luz, pensamentos de fé, de esperança, de confiança a todos os irmãos que sofrem na Terra, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que nesta noite, mais uma vez, nos seja permitido, por esses instantes que aqui passaremos juntos, abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que esses conhecimentos que vamos receber nesta noite possam penetrar fundo o nosso íntimo, transformando o nosso jeito de entender as coisas, o nosso jeito de pensar, sabendo que também nós, todos nós, estamos caminhando, buscando ser melhores a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, e que continuemos assim. Senhor Jesus, nós te rogamos paz para a humanidade, paz para esse planeta maravilhoso que nos abriga, e te rogamos, Senhor, que a tua luz esteja sempre conosco, e que tu, Senhor, através dos teus representantes, abrace a humanidade nesse momento de dificuldade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz.
Boa noite a todos, muita paz em nossos corações. Agradeço ao Bezerra de Menezes pelo convite para estar aqui com vocês, refletindo mais uma vez sobre as passagens do Evangelho. A nossa reflexão de hoje é em torno do tema: haverá falsos cristos e falsos profetas. Então vamos ver aqui no Evangelho o que Jesus deixa para nós como mensagem. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Então, diante dessa passagem, nós vamos ver que no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma explicação muito clara. Lá a espiritualidade nos chama atenção para a palavra profeta. O que significa profeta? Atribui-se normalmente à palavra profeta a capacidade, de predizer o futuro. No sentido evangélico, o vocábulo ele tem uma extensa significação, ou seja, a palavra profeta atribui-se a todo enviado de Deus com o intuito, com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, a profecia está falando disso, desse trabalho diante da revelação da lei de Deus, de como os homens devem trabalhar a lei de Deus nas suas vidas. Então, diante disso, a gente vai ver que Moisés teve um papel fundamental, foi um grande enviado de Deus. Então, o Velho Testamento tem a personificação, vamos dizer, de um grande profeta na figura de Moisés. Já Jesus foi a personificação maior de um profeta do lado do Novo Testamento. É lógico, O Novo Testamento diz a todo o trabalho do Cristo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é bem claro. Ele coloca: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então, é esse o papel do Cristo, o iniciador, trazendo uma lei diferente daquela de Moisés, ou seja, mais abrangente, porque na época de Moisés era olho por olho e dente por dente. Na época de Jesus, a missão dele era trazer a lei do amor, esse cimento, que precisa ser revivido, revigorado, porque nós fomos criados pelos laços do amor do Pai. Todo pai quer ligar os filhos pelo laço do amor. Nós já fomos criados pela lei da criação, pela substância de amor de Deus. Enfim, vamos lá. Mas quando Jesus foi embora, de onde ele veio, das suas paragens, ele disse: olha, eu estou indo, mas vou deixar outro também com o papel de, vamos dizer, profeta, de missionário. E é por isso que todo espírita sabe dessa passagem, que está lá em São João, no capítulo 24, versículos de 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Então, que Consolador é esse? Os Espíritos trazem para nós que é o papel do Espiritismo, O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes dos céus em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Então aí é que entra a nossa reflexão. É uma revelação espiritual pela voz dos espíritos, mas com o concurso também dos homens encarnados. Então os homens encarnados, quando abraçam o espiritismo, são os médiuns, de todas as ordens e os trabalhadores de uma forma geral. E nessa conexão para trazer as mensagens dos céus, nós vemos o trabalho da mediunidade.
Então, considerando isso, todos nós participamos desse projeto. Mas será que os espíritos se revelam a partir de agora? Ou seja, os espíritos sempre se revelaram para os homens? Então, desde quando os espíritos se manifestam? Desde quando esse Consolador está conosco? Nós vamos ver que Leon Denis coloca para nós no livro Depois da Morte uma passagem muito legal. Ele diz assim: todas as grandes religiões tiveram duas faces, né? Uma aparente e outra oculta, ou seja, dos bastidores. Os sábios do Oriente e da Grécia não desdenhavam observar a natureza exterior, porém era sobretudo no estudo da alma, de suas potências íntimas que descobriam os princípios eternos. Ou seja, para eles a alma era como um livro, aonde se inscrevem em caracteres misteriosos todas as realidades e todas as leis. Então, pelo estudo meditativo, pela busca da interiorização, esses grandes, vamos dizer, iniciados, né, sacerdotes, todos aqueles que há muito já trabalhavam com essas forças ocultas, conseguiam ver pelo processo, né, até mediúnico mesmo, através da intuição, da percepção, as verdades espirituais. Então era assim que se compunham já as religiões do passado, eram as sacerdotisas, né, os sacerdotes dos templos. Então, diante disso, nós vamos ver que tais pesquisas eram feitas, os iniciados, como eu já disse. Esses iniciados eram seres escolhidos a dedo. Os jovens eram levados a ter uma vida já dedicada a esse trabalho. Então, os adeptos, eles eram escolhidos, preparados desde a infância, como Leon Denis coloca, para essa carreira que deveriam preencher. Então, era uma refundição completa do caráter, um acordar dessas faculdades. Era um processo depurativo, né? Da meditação, da oração e dos cuidados até com a alimentação, com o corpo, com tudo. Então, somente quando eles tinham já trabalhado esse processo, né, depurado, vamos dizer, se aberto para o bem, para o belo, para o que era divino, é que eles participavam desses grandes estudos e mistérios. Então, havia todo um processo preparatório. Então, obtinham eles, segundo Leon Denis, certos poderes sobre a natureza e comunicavam-se com as potências ocultas do universo. Por isso que a gente vai ver, né, obras como os Vedas. Os Vedas é um dos livros mais antigos, se não mais antigo, né, que a gente possa dizer, porque eles são os livros onde se assentaram toda uma cultura. Então, o hinduísmo, ele estava baseado nesses ensinamentos desses iniciados que deixaram isso escrito. Então, no passado, um grande sacerdote, né, um príncipe sacerdote chamado Krishna, ele reformulou os Vedas, trouxe mais próprio, vamos dizer assim, das comunidades, os princípios que eles já tinham capturado, né, captado pela mediunidade, pela sensibilidade mediúnica, e ele começou a difundir dentre os povos esses princípios. Olha o trabalho de Krishna, olha o que ele dizia. Será que já não eram os próprios princípios que hoje nós trabalhamos no Espiritismo, que naquela época também já eram colocados para a humanidade? Vejam só. O corpo, dizia ele, envoltório da alma, que aí faz sua morada, é uma coisa finita, porém a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. Outra coisa que ele dizia: o destino da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos. Está falando da reencarnação. Que mais? Quando o corpo entra em dissolução, se a pureza é o que o domina, a alma voa para as regiões desses seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Mas se é dominado pela paixão, a alma vem de novo habitar entre aqueles que estão presos às coisas da terra. Então, ele dizia que todo renascimento, feliz ou desgraçado, é consequência das obras praticadas das vidas anteriores. E para atingir a perfeição, segundo Krishna, cumpre conquistar a ciência da unidade, ou seja, a que está acima de todos os conhecimentos. É preciso elevar-se ao ser divino, que está acima da alma e da inteligência, ou seja, pelo amor, né? Então ele dizia assim também, para finalizar, algumas considerações: trazes em ti próprio um amigo sublime que não conheces, pois Deus reside no interior de todo homem, porém poucos sabem achá-lo. Então Krishna aqui já está trazendo para nós, né? Foi um profeta,
um enviado, e trabalhou com toda essa presteza. Então, como Jesus deixou um consolador e a gente viu que as vozes dos espíritos sempre estiveram atuando no planeta, com Kardec, todas essas vozes tomaram um cunho, vamos dizer assim, de organização através da codificação pelo trabalho de Allan Kardec. Então, é por isso que em Universo e Vida, Irmão Áureo coloca assim para nós: o grande espírito do apóstolo Tomé reencarnou a 3 de outubro de 1804 com a excelsa missão de codificar o Espiritismo. Ele não vinha só, como assinala Emmanuel, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Então, não só Kardec, mas os próprios outros que vieram estudando e trazendo a ciência, com mais propriedade para testar muitas coisas pelas vozes dos espíritos. Então a gente vê nessa época também brilhar Gabriel Delany, Leon Denis, que são trabalhadores que estavam a serviço das revelações espirituais e trazendo o trabalho do Cristo para junto dos homens. Então, diante disso, nós vamos ver outros enviados como Chico. Então, Chico teve o seu trabalho belíssimo. Por quê? Foi um trabalho eminentemente baseado na mediunidade e no amor pela aplicação do Evangelho na sua vida. Então, ele viveu os ensinamentos espíritas à luz do Evangelho. Por que Chico fez isso? Porque ele cumpriu o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, assim mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se fez a outra em tudo que desejara lhe fizesse. Então Chico foi esse grande exemplo de amor, de, vamos dizer, divulgação do Espiritismo, dando continuidade ao trabalho do Cristo. E a gente sabe que o Espiritismo, ele é assentado nesse trabalho de todos nós. Então, obedecendo a essa convocação do Cristo, porque quando o Cristo partiu, o que o Cristo fez? Ele enviou seus apóstolos para dar continuidade, Os apóstolos, a princípio, eram 12. E o que ele falou para os apóstolos? Olha o que ele diz: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, Jesus convocou primeiramente aqueles 12 apóstolos, mas continuou convocando todos aqueles que querem transformar a Terra num centro de luz, de trabalho e fraternidade, que é a essência do Evangelho. Então, quando Kardec codifica os ensinamentos espíritas, depois outros vieram como Chico atestando, quem são os novos profetas? Quem são os divulgadores da moral evangélico-cristã à luz da doutrina dos espíritos? Quem vocês acham que é? Somos nós, os próprios trabalhadores dentro da doutrina espírita, quem abraça os ensinamentos espíritas e quer trabalhar para o bem e pela paz. Então nós vamos ver que os trabalhadores espíritas são os novos missionários para difundir a doutrina espírita. Por quê? Porque Emmanuel é bem claro, ele coloca assim para nós: a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Então, o Consolador vem falar de uma fé operosa, de ação no mundo. Nós vivemos num mundo onde a fome do estômago, a fome do coração, a fome do intelecto, ela prevalece. E, de acordo com o Evangelho, nós temos que ir atrás desse trabalho de materializar as obras do bem, com o coração voltado com as melhores intenções. Quem é o trabalhador espírita? Não é nenhuma pessoa perfeita, mas aquele que quer trabalhar para o bem e ser um colaborador com a mais genuína das intenções, obedecendo ao ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 13 está assim: nas grandes calamidades a caridade se emociona
e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos, os dos que jazem sobre um catre, que sem se lamentarem, são a esses infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Então, meus amigos, os trabalhadores espíritas estão incumbidos de procurar esses infortúnios, as dores ocultas, porque quando tem um terremoto, quando tem uma enchente, todo mundo se condói por um dia, uma semana, alguns meses e depois as pessoas tocam as suas vidas. Mas as dores do dia a dia continuam. Então, os trabalhadores da seara são aqueles que se dispõem a trabalhar minimizando essas dores. Agora, é fácil? É fácil ser espírita? Não, Rosana, não é fácil. Jesus já disse, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por quê? Quando a gente se compromete a trabalhar, a gente é chamado de fanático. Nossa, você já vai para o centro de novo? Por quê? Tem-se a ideia de que as nossas relações com Deus estão bem resolvidas quando a gente vai numa celebração, de um culto, de uma missa, de uma reunião pública na casa espírita e está tudo resolvido. Não, mas o trabalho deve ser mais substancioso, mais verdadeiro, em que a gente possa colocar as mãos e o coração para o nosso próprio bem. Porque é um crescimento coletivo, não é só para quem recebe o bem. A gente sabe que é para nós. E nós, como profetas, aquele que vem difundir a lei de Deus dentro da seara, a gente sabe que os trabalhadores na casa espírita são poucos mesmos. Mas nós todos somos aqueles que estão ali de boa vontade. E são aqueles que não deixam a vida familiar, não deixam a vida profissional, porque a gente trabalha pelo bem. Nós não trabalhamos com nenhuma oferta imposta em termos financeiros, de dízimo ou coisa parecida. E nós também deveremos contar com a boa vontade, com o trabalho da humildade, de contar com a colaboração alheia, principalmente para angariar donativos, alimentos, roupas e todos os processos necessários para as nossas promoções, de doação, de caridade. Enfim, quando é que nós nos tornamos, então, falsos cristos e falsos profetas? Porque nós somos continuadores da moral do Cristo, A moral é uma só, que se dilata ao longo do tempo. E quando é que a gente se torna falso? A gente vê lá no Evangelho um ponto importante. Olha, em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um poder humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. Então o Evangelho está falando aqui eminentemente do comércio da mediunidade, do ganhar o dinheiro, até de ludibriar as pessoas, A gente andava aí pelas ruas, às vezes eu já encontrei várias vezes, ciganas pedindo para ler à mão e pedindo um dinheiro por aquele trabalho, mas os falsos cristos, falsos profetas, não estão relacionados só com o comércio da mediunidade. Nós nos tornamos falsos cristos e falsos profetas quando não vivenciamos a doutrina, quando não partimos para a ação edificante, porque quando a gente fala muito e faz pouco, e principalmente quando colocamos pouco no nosso coração para a nossa transformação interior, para fazer eclodir o nosso Cristo interno, Então não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. E meus amigos, é interessante que às vezes a gente fala que quer trabalhar, quantos falam que quer ajudar, mas ficam esperando o convite pessoal. Então a gente precisa se lançar. A mentora da nossa casa, lá do Regeneração, por muitos e muitos anos, ela dizia assim, meus fioquinhos, quando vocês forem convidados para um trabalho, aceitem o convite, se não saber como fazer, comecem fazendo.
Então, meus amigos, a gente precisa acreditar na nossa potencialidade, na nossa criatividade, nessa potência divina que está dentro de nós para ser revelada. Só se revela se a gente aceitar os desafios. E quando a gente se propõe, as soluções aparecem, porque as forças da vida, da graça de Deus, se recaem sobre nós. E nós conseguimos tirar de dentro de nós, da nossa essência legítima, esses poderes de trabalho e de luz. Então não fiquemos esperando o convite pessoal. Outro ponto, às vezes a pessoa quer trabalhar, mas não aceita o serviço que lhe é oferecido. Então, diante disso, elas não concordam de começar a trabalhar por tarefas simples. E quando eu falo tarefa simples, é ajudar a limpar, lavar um banheiro, a olhar uma criança na evangelização, é trabalhar no serviço do bem, é ir para a rua, é pedir a roupa usada, é lavar a roupa usada para doar para uma pessoa de forma digna. Isso são palavras simples, mas na simplicidade sincera é que Cristo se revela para nós. Se revela nos nossos corações, nesses sentimentos genuínos que nós vamos descobrindo que estão ali à espera desse processo evolutivo para se manifestar em nós. Então, outros também, eles reclamam o direito de escolher o tipo de atividade, impõem condições para trabalhar. Ah, mas como que eu vou dar aula? Eu preciso urgente de um projetor. Eu lembro que quando eu comecei na Casa Espírita, antigamente, a gente trabalhava com transparência. Quem tinha transparência já estava chique, porque muitas vezes era o giz no quadro mesmo, para dar as nossas aulinhas doutrinárias. Quando surgiram aqueles slides no carrossel, era chiquérrimo aquilo. Depois vieram os data show, né? Da maneira como eles se apresentam hoje. Então isso é o progresso, sem falar na tecnologia, que eu estou aqui trabalhando via tecnologia. Mas isso é dar tempo ao tempo e aceitar a fazer o nosso trabalho na simplicidade. Então muitos preferem começar por cima, né? Outros rejeitam a chamada disciplina. A palavra disciplina não é rigidez ou imposição, tem que ser assim, mas obedecer a horários, obedecer a um processo de preparação do trabalhador, obedecer ao impulso de se preparar para o trabalho também, ter conhecimento e segurança, inclusive para os trabalhos mediúnicos, fazermos cursos, aprender a dar o passe, a concentração mental. Então tudo isso faz parte do nosso trabalho como candidatos a essa seara. Então, outros já querem chegar na Casa Espírita criticando. Quantas críticas? Se quer criticar, participe para ter vivência, para ter voz ativa pelo exemplo oferecido de trabalho e de luz. Porque os tempos novos, eles já chegaram. Olha só nessa passagem do Evangelho, na mensagem transmitida em Paris, em 1862, sob o título de Os Obreiros do Senhor. O Espírito de Verdade, ele nos afirma: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro motivo senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Então, meus amigos, nós sabemos que o Centro Espírita é um campo de luz, é um pouso para nós. Então, vamos difundir primeiramente a doutrina para nós dentro dos nossos corações, mas não deixemos de compartilhá-la, de multiplicá-la, de trabalhá-la dentro da nossa sinceridade conosco. Às vezes, nós entendemos por rigidez, por exemplo, na Casa Espírita, né? Entendemos por disciplina, como eu já disse, a rigidez. Aquela rigidez que escraviza o trabalhador. Não é disso que nós estamos falando. A rigidez, ela tem que ser no sentido de compreender, né, o caminho a ser seguido, ou melhor, a disciplina, né? Sem a rigidez, ela está nesse aspecto de compreender o nosso caminho e ter flexibilidade, compreender as razões do outro. Às vezes um trabalhador vai estar doente mesmo. Tem uma colega minha que ela me disse: Rosana, uma vez eu fraturei o pé. Eu estava impossibilitada
de subir escadas. Eu trabalhava muito na área mediúnica, na psicofonia. E eu estava com o pé com aquela bota, né, imobilizadora. Eu liguei para um amigo e disse: olha, meu pé, eu machuquei, eu estou imobilizada. Então, eu queria avisar para você que eu não estarei pronta, não posso ir essa semana para o trabalho mediúnico. Eu gostaria que você então me perdoasse. Na próximo trabalho eu estarei, espero que eu esteja melhor. Aí ele disse para ela: olha, vem para o trabalho que você cura, que você sara. Ora, meus amigos, os espíritos realmente nos ajudam durante o trabalho, mas existem limitações legítimas. Se nós estamos doentes, nós precisamos de repouso e de remédio, porque com o corpo são, nós estaremos mais aptos a trabalhar de forma mais genuína, sem dor, né? Com saúde, alegria e vivacidade. Então, que a gente não seja subjugador do outro. Olha, você faltou semana passada, hein? Cuidado, vai perder sua carteira de trabalhador. Olha, cada um sabe das suas dificuldades. Então, que a gente procure amparar, que a gente procure compreender, para que a gente juntos possa trabalhar e multiplicar os talentos que cada um possui para oferecer. Porque o trabalho é muito. E como Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas que a gente também perscrute o coração, para que a gente não seja escravo de uma ascensão imediata pelo trabalho simplesmente. As nossas obras na casa espírita, elas são importantes. Edificar locais, levar o alimento, levar a roupa, levar a doutrina aos corações. Mas ela precisa ser edificada no nosso coração, pela mudança do nosso olhar, sem querermos granjear elogios ou alimentar a nossa máscara de poderoso e já redimido pelo trabalho que nós já realizamos. O trabalho nos redimirá das nossas dificuldades, dos nossos pecados, né? Das nossas distorções. Mas nós deveremos estar atentos ao que sentimos, ao que falamos, ao que desejamos para o próximo em qualquer lugar. Então a seara do Cristo é o mundo também. A seara, o trabalho a ser realizado, não é só dentro das paredes do centro espírita. Então, quando eu aplico na minha vida com sinceridade no coração, eu estou sendo, né, um profeta, eu estou sendo um trabalhador de Jesus. Então, nós somos os multiplicadores das verdades do Evangelho. Que Jesus abençoe a nossa alma, o nosso coração. E que nesse mês, né, dedicado a Maria, que é a nossa mãe, ela possa estar conosco, porque ela é mãe de todos e ela está aqui para acolher os nossos pedidos nos momentos de fraqueza. E que nos nossos trabalhos a gente esteja imbuído da boa vontade de estar sempre conectado com o bem, para que o bem possa se conectar conosco de verdade e os espíritos que são as vozes dos céus possam encontrar eco nos nossos corações. Então eu termino a minha fala de hoje lembrando que a doutrina do Cristo precisa do nosso trabalho. E se a casa espírita esperar pelo trabalho dos santos, ela estará vazia. Então que valha o trabalho de todos nós pecadores. Que a Virgem Maria então ouça o nosso canto e a nossa busca, nosso clamor pelas forças espirituais. Então eu não sou cantora, mas eu sempre brinco com vocês que eu estou preparando para outra encarnação, né? Então a gente começa a cantar nessa mesmo, do jeito que a gente consegue. Então, minha voz não está muito boa, mas de uma forma despojada a gente vai fechar o nosso trabalho, buscando na voz, né, de Maria, no canto de Maria, essa força interior. Tá bom? Então fecha os nossos olhos, vamos interiorizar, buscando a figura da Virgem Maria e preparando o nosso coração para as bênçãos recebidas do céu em todos os momentos. A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as aliviam. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria, sobre mim estendidas,
É santa bênção, é a proteção para a minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. Que sejamos sempre trabalhadores também de Maria. Muita paz em nossos corações. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Que assim seja. Olá, meus irmãos. Como tem passado? Espero que todos estejam na paz de Jesus. Vamos à última parte? Não se esqueçam da água a ser fluidificada. Então vamos limpando o nosso coração de toda e qualquer mágoa, os nossos pensamentos, limpando a nós de cada energia negativa. E vamos nos sintonizando com o nosso querido Mestre, Jesus. Vamos respirar profundamente. E vamos rogar a Jesus pela nossa casa de oração, pedindo a proteção a todos os trabalhadores, frequentadores, aos nossos amigos virtuais, aqueles que nos acompanham. Pedindo ao Mestre querido muita energia para cada um. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, pelo nosso Brasil, todos os povos, toda a humanidade. E vamos rogar, hoje especialmente, por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, em depressão, em melancolia, alguns até com vontade de desistir do caminho. Vamos pedir ao Pai, ao Mestre querido, que ilumine e proteja cada um desses irmãos. Aqueles que passam por enfermidades, os que estão internados em hospitais, em UTIs, para que possam receber a visita de Jesus, renovando a sua força e a sua fé. Vamos pedir também por todos os nossos familiares e entes queridos, para que Jesus proteja cada um, aonde estiverem, para que eles tenham fortaleza diante das dificuldades. E vamos pedir a Jesus que visite o nosso lar nesse momento, trazendo ao nosso lar a sua luz, o seu amor, a sua união, a sua proteção. Que o nosso querido Mestre Jesus chegue muito junto ao nosso coração nesse momento, nos renovando intimamente, nos fortalecendo, trazendo a fé que necessitamos para ultrapassar as dificuldades, trazendo a luz para iluminar a nossa caminhada, para que nós possamos sentir renovados, para que possamos sentir essa energia pura de Jesus, tocando o nosso coração. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Ajuda e ilumina aqueles que ainda não Te encontraram, Senhor, porque eles são os maiores necessitados da Tua luz, da Tua proteção. Porque nós que aqui estamos, nós já Te encontramos e trazemos o Senhor em nosso coração.
Que Deus, nosso Pai, possa iluminar a todos os irmãos que estão passando por dificuldades, por sofrimentos, por provações, expiações. Ilumina, Senhor, a cada um desses irmãos. Renova a fé para que possam continuar lutando e que possam vencer os obstáculos. Nós te pedimos por todos os animais, especialmente aqueles que sofrem maus tratos, os que estão abandonados, porque são criaturas de Deus. Te pedimos com muito carinho pela juventude que aí se encontra, em que muitos dos nossos jovens se encontram perdidos. Ilumina esses nossos irmãozinhos, as crianças, para que não se deixem levar pelas ilusões da matéria, pelas ilusões das redes sociais, da internet, para que busquem a Ti, Senhor Jesus, em seus corações. Mestre amado, cura as enfermidades do espírito, da alma, que muitas vezes são ainda mais graves do que as enfermidades físicas. Traz o remédio espiritual que cada um de nós está necessitando. Ilumina as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos para que possamos continuar sempre em frente, sempre seguindo o Teu exemplo de amor e bondade. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Ah, meus irmãos, como é bom orar. Quem dera todas as pessoas soubessem o poder da oração. Que essa oração possa ter chegado até o coração de cada um de vocês e que permaneçam sempre na presença de Jesus. Que assim seja.